Boa noite, prima. Boa noite, primo Miguel. Tudo bem? Boa noite, primo Tadeu. Estamos aqui hoje para continuar falando sobre o perdão, não é? Porque naquele dia, na segunda-feira, eu consegui falar só do aspecto da culpa. E nós precisamos falar da mágoa, precisamos falar da revolta. Boa noite, Leila. Quinta-feira não é um dia muito. Vou falar o que que o coração rosa significa. Quinta-feira não é um dia muito comum de eu fazer live, né? Mas estou aqui, vocês podem chamar aí os amigos. Fala, ó, Raquel entrou ao vivo. Vai continuar o tema de segunda-feira. Letícia, Valquíria, Edna, Márcia, Érica, minha amada, Paula, Rose, de Viçosa, Eidi, ei Cláudia, Sueli, Ana Paula, boa noite, ó Maria de Jesus. Isso aí, o rosa é a cor da bondade amorosa, é isso aí. E por que o coração, né? Tá saindo ali da caixa da gratidão. E o que isso tem a ver com perdão, né, gente? Vamos falar. Tele. Teles, é isso? Bom, meus queridos, segunda-feira eu estava falando e compartilhando com vocês sobre a questão do perdão, o perdão enquanto uma decisão, o perdão enquanto um comportamento, né? Sim, o agradecimento é um dos caminhos do perdão, nos ajuda muito. Ei, B! Ei, Sandra! Perdoar é muito difícil, né? Adriana, Juliana, ao Oeste Paulista aí, boa noite. Então, o perdão, além dele ser uma decisão, um comportamento, ele é também um sentimento. Então, ele é muito vasto, ele é muito amplo, ele não pode ser visto como uma coisa superficial, né? A gente tem uma ideia de falar assim, não, quem perdoa é Deus. Eu não posso perdoar ninguém, quem perdoa é Deus. Ah, Sandra é sua irmã, Adriana, também está aí em Divinópolis. Mas, na verdade, é claro que Deus é aquele que perdoa, né? Ele ama eternamente, ele é perdoador com certeza, mas o perdão também, ele é um processo nosso. Perdoar é uma forma de amar. Enquanto sentimento, o perdão, ele é aquela crença de que a gente pode religar, recomeçar. Então pensa no perdão, imagina aqui um cabo que se quebra, ok? Pensa que o perdão, ele é o religar deste cabo. Imagine um cabo de alta tensão, né? Aqueles grossos assim, e eles se quebram e a gente então religa esse cabo. Isso é o perdão, é religar. O perdão, ele faz a gente dar uma chance de novo, né? E aí, como eu estava falando sobre a culpa na segunda-feira, quando a gente se perdoa, a gente se dá uma chance. A gente religa algo em nós. Algo, né, dá uma esperança de novo. A gente, enfim, a gente se comporta quando se perdoa como um jardim que acabou de ser podado, não é? E o jardim, então, ele floresce.
Pois é, Érica, como é que a gente certifica, né, que a gente perdoou? Vamos falar sobre isso também, né? Às vezes as pessoas também têm uma visão de que o perdão é um esquecimento, e ele não é um esquecimento. O perdão, ele é uma memória sem dor. Eu lembro daquilo, mas aquilo não dói mais. Eu lembro daquilo, mas aquilo não machuca mais. É uma memória pura, né? Então pensa aí. Pois é, Adriana. Isso é uma experiência muito fantástica, né? Quando a gente consegue dar essa chance, né? De perdão para o outro, para a gente, né? É muito importante. O perdão, ele vai fortalecendo a gente, porque se a gente religa em algo, religa em alguém, e aí, olha, presta atenção aqui, às vezes eu perdoo uma pessoa, não necessariamente eu tenho que conviver com essa pessoa, porque a relação ela chegou num nível de desgaste, de desconfiança, ok, mas o fato de eu perdoar aquela pessoa, eu tenho uma memória daquela pessoa que não dói mais, mesmo que eu não conviva, não é? Eu não esqueci, mas aquilo não dói mais. E por quê? Olha que interessante. E por quê? Eu perdoei aquela pessoa, eu tenho condição de religar de novo. Não exatamente nela, mas em situações. Eu perdoei um amigo. Então, o que acontece? Porque eu perdoei um amigo, eu sou capaz de fazer novas amizades, né? Eu perdoei um namorado, então eu sou capaz de abrir meu caminho de novo para um novo namoro. Então, o religar, às vezes, que o perdão traz, ele não é na mesma pessoa, mas ele é na mesma situação. E isso é extremamente importante para que a nossa vida não fique o quê? Paralisada, entende? Para que a nossa vida não fique, como eu posso dizer, estagnada, né? Como se a gente estivesse numa atolado, não tem um negócio de carro atolado? Atolado em barro, né? E aí, quanto mais você fica ali girando, girando, girando a roda, mais ele atola. O perdão te tira dessa condição de estar atolado. Mas ele não é algo simples, ele não é algo mágico, mágico no sentido de instantâneo. E aí, eu falei, na segunda eu falei tanto sobre a necessidade do auto-perdão, que elimina culpas, né? E culpas são conscientes e inconscientes. Às vezes a gente se cobra por ter nascido, com um sexo diferente, talvez, do que os pais gostariam, né? Que bom, Sueli. Olha, a gente sabe se a gente precisa ter algum perdão inconsciente quando a gente, por exemplo, tem algum sintoma que não passa, né? Fala, ó, isso aqui pode estar ligado a algum sentimento de culpa, né? E Lidinalva, cadê a Carol? Ela tá aí com você? E Carol? A gente sabe se a gente precisa de perdoar algo no inconsciente, se a gente ainda tem uma ideia muito negativa sobre algo ou alguém, né? Vamos supor que você vai pensar no seu pai que já faleceu, por exemplo, sempre vem uma sensação ruim, aí você fala, ó, não lembro de nada não, mas pode ter algo inconsciente. Ei, Carol, tudo bem? Nós estamos precisando de nos ver, né, Carol? Quanto tempo que eu não te vejo? Ela tá me mandando beijos, né? Pois é, beijinho também lá do Mato Grosso, olha que legal. O povo tá lá quase divisa lá, né, com a Bolívia, é isso? Então, gente, olha, segunda-feira eu falei para vocês da necessidade do auto-perdão. Quando a gente não se perdoa, eu falei o que é a mágoa, né? O que é a culpa? O que é a revolta? É um ressentimento.
Então é algo ali que fica boa, né, Érica? Eu perdoei, mas e o fulano que não me perdoa? A gente precisa dar o tempo para ele, viu? A gente precisa assim entender que ele vai ter o momento dele. A gente tem que deixar a pessoa mais na dela, tá? A gente conversa um básico, se é uma pessoa que a gente tem que conversar, proceder de maneira educada, porém não exigir que o outro te perdoe, porque o perdão, gente. Então vamos lá. Eu falei que a mágoa, a culpa, a revolta é um ressentimento. Lembra que eu usei aquela coisa, olha, imagina que tem uma ferida, passou no muro chapiscado, o bracinho, e aí vai lá, passa de novo, passa de novo, passa de novo, passa de novo. Então vai ficando ferido, 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 ferido. Isso é a mágoa, isso é o ressentimento, isso é a culpa, isso é a revolta. É algo que teve uma repetição, uma repetição, uma repetição. Então você pode imaginar que isso é uma lesão emocional. E se nós estamos falando de lesão emocional, nós estamos falando de uma ferida. E aí então, se machucou, machucou de novo, ok? E para curar? É preciso então ir devagar lá, ó. Vamos curar? Em nome de Jesus, eu perdoo. Não, eu abro meu coração. Eu quero perdoar. Eu posso perdoar a mim. Eu posso perdoar o outro. Olha o remedinho que eu tô pondo lá na ferida. Olha o remedinho. O que faz com que o perdão fique assim, adiado, né? A resolução fique adiada. É quando a gente fica ali remoendo o problema. Remói o problema, remói o problema, remói o problema. Não, mas não podia, mas não devia, mas não sei o que, não sei o que. E como tudo tem um processo, né? Tudo tem um processo. Existe aquele momento que aquela lesão está doendo muito e nós vamos pensar, é isso mesmo. Não, mas eu não podia ter feito isso. Meu Deus, mas eu tinha que ter dado conta daquilo. Nossa, mas... Aí você vai falar isso. Boa noite, Ângela. Valesca e toda a galera que entrou depois que eu iniciei, sejam todos bem-vindos. Muito bom estar aqui. Hoje não é um dia oficial de live, né? Porque minhas lives em geral são segunda e sexta ou segunda e sábado, mas como na segunda eu não consegui falar tudo que eu gostaria para vocês, eu falei, então vamos fazer a parte 2 do perdão. Então eu tô aqui falando algumas coisas ainda, né, que a gente vai pensar naquele acontecimento que a gente não aceita, que aquilo, a gente rejeita aquilo está nos machucando, ou porque eu fiz, ou porque o outro fez, ou às vezes é uma questão simplesmente de uma sensação, né? Não, eu nem sei, parece que eu sou culpada eternamente, parece que eu carrego culpa de tudo. Então, eu tenho um período, como tudo tem um processo, de ficar remoendo aquilo. Eu remoo aquilo, eu remoo aquilo, eu remoo. Só que chega um momento, meus queridos, que se eu ficar só remoendo, o que vai acontecer? A lesão vai ficar lá, ó. Porque eu tô toda hora cutucando. E eu não tô pondo o remédio. O remédio é uma decisão. E a partir daí controla um comportamento porque vai ordenando aquele sentimento, tá? Olha só, eu queria dizer também que muitas vezes essas mágoas com a gente mesmo, que é a culpa, com o outro, ou a revolta, né, com a vida, com Deus, aquela coisa grandiosa assim, tá tudo muito difícil, enfim, ele pode ser um aumento ou uma repetição de uma situação de raiva. Então eu diria assim, se a raiva ela é um sentimento natural, por quê? Porque ela é um sentimento, uma crença de que eu estou sendo desrespeitada. A raiva é um sentimento que eu estou sendo ignorada. A raiva é um sentimento, uma crença que eu estou sendo injustiçado, ok? Então, por que ela é natural? Porque se acontece algo, vamos supor que eu vou numa repartição pública resolver uma coisa e aí eu chego lá, né, ali no
no local ali no vidro e faço uma pergunta. E a pessoa me responde de forma grosseira. Ei, Márcia, grosseira. Eu posso sentir aquilo. Tá me desrespeitando. Tá me ignorando, tá me humilhando. Então eu posso agir com raiva. Que isso? Por que você tá falando isso comigo? Não, eu tô te fazendo uma pergunta com educação. Isso é raiva, ok? Agora, eu remoo a minha raiva. Eu reforço outras situações com a minha raiva. A minha raiva de mim mesmo vira culpa. Que raiva de mim? Eu só dou fora. A minha raiva de mim mesmo vira culpa. A raiva repetida, 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 repetida contra uma situação ou um outro vira mágoa. E a raiva repetida, 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 repetida. Então eu remoo. Contra a vida, contra Deus, contra a existência, vira uma revolta. Ok? Então, aquilo que poderia ser natural, que é uma raiva pequena lá no início, se eu fico ralando, remoendo, e nós temos um processo de remoer que é uma coisa impressionante, que é o nosso pensamento, né? Ele voa, e ele voa lá no negativo, né? Ele vai lá e ele faz aquela festa negativa dentro da cabeça da gente e tal. O que eu estou fazendo? Eu estou adubando aquela raiva. Eu estou pondo adubo na raiva. E o que a gente aduba vai nascer, não é assim? Queridos e queridas, a raiva, se ela é uma crença de que eu estou sendo desrespeitada, ela tem um papel, que é eu delimitar as coisas. Não vai me desrespeitar mais não, né? Opa, peraí. Mas isso aí é uma medida certa, né? É uma medida equilibrada. Agora, o exagero, né? Tem uma raiva de eu ter nascido, tem uma raiva de ser mulher, e se eu fico remoendo isso? Remoendo vai virar culpa. Então, olha só, o que eu quero mostrar aqui para vocês, antes da gente continuar, né, aprofundando nisso, né, nesse tema. Aqui é uma representação do ser humano tridimensional. Corpo, mente e espírito. Isso é uma visão do existencial humanismo e de muitas filosofias e etc. E muito, para mim, muito coerente e explicativo. Nós temos corpo, nós temos mente, nós temos espírito, ok? Então, aqui na mente, eu posso ter essa consciência, me desrespeitou, não me quis, me rejeitou. Eu tenho uma consciência, a consciência pode estar alterada. Por quê? Porque eu posso estar sentindo isso e isso pode não ser verdade, mas como pode ser também, ok? Então, vamos supor que aqui, então, tem um acontecimento. Eu registro lá que alguém me humilhou quando eu era muito pequenininha na escola, eu chorei porque eu queria meu pai e tal. Aí a professora me humilhou. Isso está na minha psique. Fui humilhada, fui desconsiderada, fui injustiçada. Isso está no meu psicológico. Mas se eu remoo isso, se eu começo a dizer, não gosto de professor, não, todo professor é ruim, não, mãe, eu não quero ir aula nunca mais, mãe, não quero ir, e aí eu remoo, aí pode gerar aqui, no nó lógico, um tamponamento, um tampão. Se o nó lógico é nossa essência, nossa luz, nossa espiritualidade, o tanto que eu senti coisas aqui e remoí, joga um tampão aqui na minha luz interior. Então, o que é um acontecimento psíquico, consciente ou inconsciente, pode gerar um tamponamento dessa luz interior aqui. O perdão, ele é capaz de limpar aqui e aqui, porque aqui ele tira esse tampão e a luz que estava lá continua brilhando da mesma maneira. E quando há uma ordenação, tanto do espiritual quanto da psique, o nosso corpo responde com saúde, equilíbrio, prazer, ok? Eu disse para vocês fazer um exercício, não foi? Falei, pensa aí nessa semana, num momento que você estiver assim, super
para baixo, sei lá, desanimado, energia pesada, né? Tem gente que fala assim, parece que tem 300 quilos na hora de eu levantar, não tem um negócio assim? Parece que o meu corpo tá com 300 quilos. Aí eu falei assim, começa a dizer assim, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Eu falei, você vai ter uma melhora nesse momento. Porque essa ação consciente, essa decisão que vem lá da mente racional, começa a movimentar a sua emoção, começa a movimentar a química do seu corpo e às vezes tira até um tampão que estava na sua luz interior. Aí você vai, ao fazer isso, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Você vai continuando e respira para prestar mais atenção naquilo. Eu me perdoo, me acolho, me amo, me dou uma chance. De repente, ali você vai ter... Olha, escreveu até nos azulejos da cozinha. A gente pode até pensar numa decoração desse tipo, né? Decoração de alfabetização emocional, né? Pra gente olhar assim e falar, ó, eu tô precisando é daquilo ali, hein? Tô precisando é me perdoar. Ó, eu tô precisando é de ter mais alegria. Uma boa ideia, hein, Adriana? Então, ao fazer esse exercício, você vai naquele momento estar se nutrindo de algo que vai até mudar a sua mente. A hora que você começa assim, não, eu me perdoo, me acolho e me amo, aí você vai pensar assim, ué, mas até que eu não sou tão ruim assim não, né? Ué, gente, eu posso me dar uma chance? Não, peraí, se eu não levantar aqui e não me der uma chance, nada vai acontecer. Ou seja, vai vindo insights, né? Eu faço até assim porque eu vejo os pensamentos, né? Que legal, gente. Que legal, o pessoal aí já está se revestindo nas paredes, né? Das mensagens libertadoras. Isso é muito importante, muito importante. Existe um estudo mesmo da física quântica, da mecânica quântica, que fala da importância da gente ter essas palavras, essas ordenações positivas espalhadas no ambiente onde nós estamos, porque aquilo vai reverberando, né, como uma onda energética dentro dos ambientes. Então, meus queridos, se o perdão acontece, que é exatamente a cura dessa ferida emocional, a retirada desse tampão na luz do nosso espírito, da nossa interioridade, vai acontecendo pequenas recuperações que podem se tornar grandes recuperações e você vai se tornando forte. Mas não é um forte de imbatível não, viu, gente? Não é isso. É um forte de estar mais seguro, estar mais certo. Aí chega aquela mensagem negativa no seu WhatsApp, por exemplo, falando que você é uma pessoa, por exemplo, mesquinha. Ah, não, mas você é um egoísta porque você não quis me ceder isso. Mas você já está num processo de descobrir a sua verdade. Eu me perdoo, me acolho e me amo. Olha, eu posso até ter sido egoísta com essa pessoa mesmo. Mas a minha natureza não é egoísta. Eu posso ter até errado com essa pessoa mesmo, eu vou até pedir perdão, mas a minha natureza não é egoísta. Porque você já está num processo de autoacolhimento. Quando a gente entra nesse processo de autoacolhimento, a gente tem a condição de reconhecer a verdade de quem a gente é, né? Não é o tal do bonzinho que só... Não, ele é bonzinho, eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela pessoa que tenta ser mais coerente possível, mais verdadeira possível. E aí, reforçando a pergunta, por que o coração rosa? Porque ele está ali nascendo. Ele está nascendo. Vocês veem que, porque ele tá fincado na caixa como se ele estivesse emergindo. O perdão, ele vai fazer a gente emergir, né? A gente vir à tona com todos os nossos sonhos novamente. É isso aí. Em qualquer situação, mesmo que eu acabei de errar gravemente, eu me perdoo, me acolho e me amo. Porque só fazendo assim, a gente é capaz de entrar no comportamento do acerto. Porque quando a gente não admite que a gente realmente pisou na bola,
a gente nunca vai se consertar. A gente fica ali fazendo o quê, gente? A gente fica ali se justificando, até pra gente mesma, né? Sim, Márcia, a autocobrança, ela é um sentimento de culpa. Ela é uma culpa, talvez até inconsciente, tá? Ela pode ser também fruto de uma psique muito perfeccionista, tá? Então vamos avançar um pouco, né? Eu dei o exercício, eu espero que você tenha feito, que você continue fazendo. Só existe uma maneira da gente alcançar mudança, é se dando uma nova chance. É claro que tem que reconhecer, né? Olha, gente, não queria ter nascido mesmo. Não queria ter nascido mulher. Mas eu perdoo quem? Perdoo a existência que me fez assim, perdoo a Deus, né? Às vezes, naqueles momentos de muita rebelião, né, da adolescência, os adolescentes falam assim para os pais, não pedi para nascer, não é assim? Porque tem aquela revolta com o pai e com a mãe. Tá, mas eles também não pediram para vir você ao mundo, não. Por quê? Porque quando você veio ao mundo, sequer eles sabiam que era você. Eles sabiam que estavam grávidos, mas não sabiam a sua identidade. E ninguém sabe. Ei, Aline, seja bem-vinda, querida. Olha só, então, essa ideia de que um outro está nos prejudicando o tempo inteiro, essa ideia de que o outro está nos impedindo o tempo inteiro, quando a gente começa a perdoar, a gente começa a perceber que vai abrindo o nosso caminho. Vai abrindo nosso caminho. Eu tenho algumas histórias aqui para contar, né? Eu gosto de histórias. Você tem um quadro, Ana, e lê todo dia? Eu me perdoo, me acolho e me amo? Que bom. E eu tenho certeza que tem te ajudado a superar muitas coisas, não é verdade? Ô, gente, eu vou contar uma história muito pessoal e eu diria até íntima. Que talvez algumas pessoas que possam estar escutando até de alguma maneira participaram disso. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Que bom, Aline, sempre bom me ouvir, né? Que legal. A gente fala, né, para poder ajudar, na verdade. Você gostou, né, da caixa da gratidão, né, Maria? Que legal. Tem agradecido a natureza, o clima, o frio. E aí não tem te feito sofrer. Olha aí a dica, que legal. Né, Maria? Agradeço mesmo que tá frio e aí nem dói o corpo. Isso é um mistério muito profundo que a gente precisa se render a ele. Quanto mais a gente aceita, né? E o perdão nos faz fazer isso. Quanto mais a gente aceita, não é aceitar a humilhação, não. Não, isso a gente não pode aceitar, não. Né? Talvez a gente não tenha condição de acabar com o sofrimento imediatamente. Mas é exatamente o perdão, ele dá essa força. Olha, eu perdoo fulano, mesmo que ele esteja errado, mas eu perdoo para tirar essa dor aqui dentro de mim e eu ter condição de me recompor e tomar uma nova atitude ao comportamento. Então, vou contar a história. Bom, gente, como toda e qualquer adolescente, ou praticamente quase todas, o meu sonho era encontrar o príncipe encantado, né? E aos 16 anos, de fato, eu gostei muito, ou eu diria até amei uma pessoa e namorei essa pessoa. E esse namoro durou 7 anos e é óbvio que a gente imaginava que ia casar, um namoro de 7 anos, eu já estava me formando em psicologia quando eu fiz os 7 anos de casamento, então parecia que tudo caminharia bem. Acontece que essa pessoa, embora existisse muito afeto, muito amor entre nós, não havia equilíbrio, tá? Eu muito jovem, a pessoa 10 anos mais velha do que eu, mas eu quero falar do perdão. Muitas coisas foram acontecendo que nos feriram, claro, né? Eu me senti muito ferida, ele também se sentiu ferido e ele tinha uma ideia fixa, né, de que eu era melhor, porque eu tinha formado, porque isso, porque aquilo. Então vinha uma coisa muito de inferioridade, né, que é bastante destruidor, né, inferioridade, mas eu quero falar do perdão.
Quando a gente, então, encaminhou para um término, não foi uma coisa simples. E esse término, em geral, como eu sou uma pessoa de muita decisão, as atitudes, elas são sempre provenientes muito de mim, os ultimatos, né? A gente já vê que o negócio não tá legal, tá? Não, vamos resolver isso aqui? Vamos resolver isso aqui? Eu sou muito isso, né? Muito bem. Então foi muito traumático, muito doloroso. E a pessoa, embora estivesse muito, eu diria, desequilibrada e me machucando muito, é claro que não queria terminar. E teve um transtorno muito grande. Eu tive que sair da cidade para a pessoa se reequilibrar, porque né, ele ficou muito afetado e toda vez que me via na rua me xingava, gritava, né, no bairro. Era bem constrangedor. E como eu tinha decidido sair da cidade, morar fora para recompor, né, muitas coisas, no sentido do meu próprio emocional, e ainda existia uma fantasia que eu tinha ido para outra cidade para poder ficar com outra pessoa. Tudo fantasioso, nada disso era verdade. Mas quando a pessoa põe na cabeça, se torna uma verdade, né? Foram 2 anos de grande sofrimento. Eu vendo aquela pessoa cada vez mais se definhando, porque ele desequilibrou totalmente, então não tinha como eu não sentir culpa, ok? Eu vendo também a situação com raiva, porque eu sou uma pessoa, né, que quando a pessoa fica me cutucando muito, eu falo, pelo amor de Deus, eu já expliquei, como é que é isso? Eu já expliquei, não entende não? E eu sou uma pessoa, ou pessoa boa para explicar situações de comportamento. Eu sou boa nisso. Eu falo, fulano, senta aqui comigo, deixa eu te explicar. Quem convive comigo aí, fala aí, se eu não explico. Aqui, deixa eu te explicar. Às vezes falo coisas até difíceis de ouvir, porém eu falo para que fique claro. Eu não falo para destruir a pessoa, não é? E eu falava assim, olha, eu não vou aguentar viver isso. Eu não vou aguentar viver isso. Mas a pessoa não conseguia mudar, né? Porque em várias situações. Ei, Cleison! Né, professor Tadeu? Eu explico muito, né? Eu falo aqui, ó, deixa eu te explicar aqui essa situação, né? Ah, meu Deus, a mãe da paciência para poder explicar, né? E eu falo, gente, deixa eu te explicar essa situação, quando você fala isso, olha o que que provoca. E eu falo, né? Mas eu falo assim de uma maneira para a pessoa compreender, porque eu sei que muitas das machucaduras, presta atenção nisso, gente. Muitas das machucaduras que a gente provoca no outro, ou até em nós mesmos, a gente faz de forma impulsiva. Por isso que eu acho que é necessário explicar. Eu não sou aquela pessoa repetitiva não, viu? De sentar aqui, vamos fazer uma DR aqui. Não sou assim não. Eu falo, olha, eu preciso explicar para você entender. Ok? Aí eu relembro depois eu relembro de novo. Aí por fim eu falo, olha, já tá muito claro, né? Que bom, gente. Você tratou comigo há 15 anos em Sete Lagoas. Ó, passei a oração do perdão, né? Depois que eu já falei, expliquei muito, né? Eu fico brava, né, Ana Paula? Porque eu já expliquei tudo, né? Gostou da palavra machucadoras? Que legal. Então, o que que aconteceu? Aí eu rezava e falava, ô Jesus, me ajuda que essa pessoa não fica me ofendendo na rua mais, né? E aí, porque eu via eu sendo ofendida e via ele piorando. Então, era uma dor dupla, né? Dupla. Muito bem. Aí perguntei, perguntei a Jesus, Jesus, você não vai me livrar disso não, Jesus, você não vai me livrar disso não. Aí eu perdi a paciência com Jesus, já que escreveram aí que eu sou, que a paciência passou longe, não é bem isso não, né, Ana Paula? Porque primeiro eu explico, né? Escuto, enfim, olha só. Aí eu falei, Jesus, olha, você não tá me escutando? Quer saber? Eu ouvi falar aí que se a gente pede sua mãe, ela responde a gente.
Aí eu fui parar lá na Piedades Gerais. Falaram que Nossa Senhora aparecia lá. Eu falei, eu vou lá. Vou lá escrever um bilhetinho para Nossa Senhora. Fala assim, que o fulano, né, não faça mais isso. E eu fui, gente. Fui, porque assim, eu não tinha mais solução para aquilo. Imagina que você sair na rua e toda vez que você sair na rua, eu vinha uma vez por mês a BH, toda vez a pessoa me cercava e falava que você acabou com a minha vida, porque eu vou me matar, porque não sei o quê, porque você também vai morrer. 2 anos, viu? Olha como é que eu sou paciente. Por fim, eu fui lá. Aí, lá, diz que na hora que Nossa Senhora aparece, a gente pode escrever. Aí eu escrevi assim, igual criança, viu, gente? Eu escrevi assim, Nossa Senhora, que o fulano não faça mais isso, que ele se cure, que ele se recomponha, que eu seja livre. Entreguei lá no cestinho. Muito bem. Isso era uma quinta-feira. Domingo, eu descendo da missa, no bairro dos meus pais. Eu não morava mais com eles, mas eu vinha e ficava com eles uma vez por mês, né? Morava fora de BH. A pessoa me interpela, né? E começa a falar aquelas coisas todas horrorosas de quem tá hiper mega magoado. Porque é interessante, né, gente? Principalmente quando é relacionamento, seja de que ordem for. Quando alguém resolve pôr um fim, mesmo esse aqui, que fez algo e muito, e repetitivo, que lesou aquela relação, quando esse aqui resolve tomar uma atitude, esse aqui fica magoado. E esse aqui avisou, mas esse aqui fica vitimado. Você não podia fazer isso comigo. Não, mas eu te avisei. Não, mas você é impaciente. Mas você é intolerante. Mas você é frio. Não, mas eu avisei. Então, quando existe qualquer tipo de rusga ou rompimento, não só a pessoa fica com culpa, quanto o outro fica magoado. Então, percebe que tem que ter talvez um perdão duplo. Eu me perdoo por ter tido que tomar essa atitude e perdoo o outro que está me machucando por isso, não é? Está me humilhando, seja lá o que for. Muito bem. Voltando aí à história do perdão. Quando a pessoa começou a falar tudo de novo, aí eu dentro de mim aqui, calada, escutando, falei assim, ô Nossa Senhora, mas eu te pedi quinta-feira. Conversando aqui dentro com ela. Aí eu escutei uma voz feminina que dizia assim, pede perdão pra ele. Eu, hã? Como é que é o negócio? Perdão? Mas a pessoa tá aqui me machucando e eu tudo dentro de mim aqui conversando. Como é que eu vou pedir perdão pra uma pessoa que tá acabando comigo? Eu tô com mais vontade de avançar na pessoa. Nanana. E a voz foi firme e doce. E de mulher. Pede perdão pra ele, porque ele acredita que você destruiu a vida dele. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso, no verbo acreditar. Pede perdão porque ele acredita. Não importa se é verdade, se não é verdade. Não importa se o fulano tem razão ou se você tem razão. O que o outro acredita em cima da dor dele é o que é real. E nós também, não é só o outro não. Aí caiu 50 milhões de ficha na minha cabeça nessa hora. Eu falei, gente, mas é isso. Não importa o que é real. É o que ele acredita. É o que ele acredita. Aí, depois que tava ele xingando muito, eu falei assim, ô fulano, mas você acredita que eu destruí sua vida? Eu não acredito não, você destruiu minha vida. Hoje eu ri, né? Na época eu dei chorar, eu chorei, que eu tava tão assustada. Aí eu, então ele acredita mesmo, né? Aí eu falei, então aqui, só me resta uma coisa. O que foi? Que você me perdoe. Que você me perdoe.
que você me perdoe. Gente, essa foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Porque pensa numa pessoa que estava irada comigo, irada. A hora que eu falei, me resta que você me perdoe, a pessoa murchou. Murchou, parou de falar. O plântano que murchou fez... Falou A, não falou B, não falou C. Virou as costas e foi embora. Porque das outras vezes eu ficava tentando convencer a pessoa. Das outras vezes eu também, que vou ficando, né, com raiva, falar, pelo amor de Deus, e começa aquela discussão. Gente, era ferida sendo cutucada por ferida, entende? Eu com as minhas e ele com a dele. Era sendo ralado ali, ressentido, quando você fala. E eu não falei nada. Eu falei assim, me resta que você me perdoe. Presta atenção no poder que isso... Foram 5 anos sem ver a pessoa. Nunca mais houve esse tipo de agressão verbal. Depois de 5 anos a pessoa me ligou. Falou, eu queria te agradecer. Porque aquele dia que você me pediu perdão, depois de eu te ofender tanto, eu percebi que quem destrói a minha vida sou eu. E depois daquele dia eu resolvi erguer minha vida. E aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, entende aqui, eu tô contando isso não é por causa de mim. Eu tô contando isso por causa do efeito comportamental. Eu estou contando isso para a gente entender que quando a gente está falando de perdão, nós não estamos discutindo razões. Porque se a gente for discutir razões cada um tem a sua. É claro que as coisas têm que ter uma ordenação. É óbvio que eu não vou ficar perdoando infinitamente, caso eu queira, eu posso. Mas eu estou dizendo em termos de saúde mental e emocional. Perdoando infinitamente quem só abusa de mim. Qualquer tipo de abuso. Emocional, sexual, espiritual, bullying. Se eu ficar aceitando aquilo, eternamente eu ficarei machucada. Ok? Não existe saúde em ser humilhado. Porém, eu posso me afastar desta situação e trabalhar o perdão dentro de mim. Dentro. Gente, não existe outra maneira de livrar das dores do abuso sexual infantil senão perdoando. Eu também já contei. Não é perdoar porque eu concordo que o outro abusou de mim, não. É perdoar porque eu preciso ficar livre dessa dor que reverbera dentro de mim. E a dor emocional, meus queridos, ela é como uma ferida porque ela dói. Existe um experimento que diz que pessoas que estavam com dor emocional, de angústia, etc., dava analgésico para a pessoa. Analgésico. Passava um período, a pessoa falava assim, a minha angústia passou. Claro que é um período só, mas é porque aquela dor, ela se torna fisiológica. A dor da gente ser frustrado, decepcionado, traído. Aqui eu estou falando da mágoa, porque é o ressentimento com o outro. Com o outro. Ok? E eu quero falar uma outra coisa que eu peço que entre no coração de vocês, na mente, no coração. 90% das vezes que sentimos machucado pelo outro, o outro fez isso de forma impulsiva e impensada. É claro que se esse outro é da sua convivência, você terá que contextualizar isso. Olha, você pode até não ter feito para me machucar, não, mas me machucou. Então é bom que você não repita, ok?
Agora, essas conversas, gente, elas não podem virar ofensa. Porque você só me machuca, porque eu sei isso, porque eu sei aquilo, porque eu sei isso. Quanto mais a gente faz essa condenação, a condenação ela é o contrário do perdão. Entende? Tô cutucando a ferida do outro lá. Nada que eu faço. O outro tá recebendo lá a seguinte informação: nada que eu faço é certo. Nada que eu faço é certo. Não é? Eu quero contar uma outra história de perdão. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 12 minutos. A gente pode continuar falando desse tema. Amanhã vai ter live de novo. Amanhã eu vou falar um pouco mais das consequências psicossomáticas de quando a gente não perdoa. As dores de coluna, as dores na hora de ter relação sexual, as dores de cabeça, ok? Vamos falar um pouco da fisiologia do ressentimento, tá? A história de perdão que eu quero contar aqui é uma história muito impressionante também. Me ligaram para eu poder ir lá no Hospital das Clínicas, para eu poder fazer uma intervenção lá com pais que estavam com uma criança em coma. E por quê? Porque já tinham feito exames, porque não sei o que, não tem nada que justifique esse coma dessa criança, uma menina de 4 anos. E eu estava um pouco desconfortável de lá, eu confesso que eu estava. Por quê? Porque eu não sei quem que pediu, que conhece não sei quem, que conhece não sei quem. E eu falava, meu Deus, eu vou chegar lá e vou falar o quê, né? Vou falar o quê? Falar assim, não, fulano que conhece fulano, que conhece ciclano, me pediu para vir aqui e eu não conheço nada dessa história, né? Não conhecia nada da história. Gente, eu não conhecia nada da história, mas eu sei que uma criança adoecida, ela pode estar adoecendo por causa de mágoas entre os pais. Eu sei que uma criança adoecida pode estar adoecida por causa de sentimento de culpa inconsciente. Então, eu já tinha uns dados, mas eu não sabia a história. Mas foi uma coisa impressionante. Depois de não sei quantos mil protocolos para deixar eu entrar lá naquele quarto, porque crianças em coma, em geral, só os pais podem ver, eu entrei. Quando eu entrei, gente, uma situação muito interessante. A psicologia nos ensina muito a fazer essa leitura corporal. Estava uma criança deitada em coma, ok? Estava um pai debruçado sobre essa criança e uma mãe debruçada do outro lado sobre essa criança. Presta atenção na cena. Aquela criança unia os dois, todos os dois debruçados, e a mãe grávida. E aí eu cutuquei assim, falei olá e tal, sou a mãe. Aí pela cena, os dois debruçados sobre a criança, eu falei, essa criança está unindo os pais. Esta criança, com este adoecimento, está unindo os pais. Porque um estava de lá e o outro de cá. Falei, tem uma barreira entre os dois. Aí eu chamei os dois lá fora e falei, escuta, eu sou fulano, que não sei quem, né? Então, pediu pra eu vir aqui, porque isso, porque ele me fala um pouquinho da menina, aí falaram e tal. Aí eu falei assim, me fala um pouquinho de vocês, como é que vocês estão? Gente, mas foi na hora. O homem falou assim, nós estamos destruídos. Porque além dessa mulher me trair com outro homem, engravidar de outro homem, a minha filha adoeceu. Gente, fechou para mim a hipótese. Era mágoa profunda, porque envolvia traição, envolvia um filho fora do casamento. Então percebe a dor que existe ali. Um casal que se desentende, que há uma traição carnal, que vê uma criança como fruto disso, e aí a criança adoece. E aí com toda delicadeza eu fui dizendo, pois é, uma criança, ela pode absorver isso e tal. Em resumo,
Eu vou resumir aqui para vocês. Falei, eu vou resumir, tá, gente? Porque não é simples assim, não. Vocês precisam se perdoar. Porque aí a mulher não ficou passiva, não. Ela falou, não, mas eu traí mesmo, porque ele é um cavalo, porque ele é isso, porque ele é isso. Eu só não sabia que eu ia engravidar. História difícil, né, gente? Olha, um casal que se desentende, um filho fora do casamento e uma filha que adoece. Não é fácil. E aí eu disse, se vocês têm... Eu não tô falando para viver junto, não, porque isso aí é de outro departamento. Mas se vocês têm qualquer esperança de que aquela menina levante da cama e de que vocês possam recomeçar de novo, mesmo que sejam separados, só existe um caminho. Vocês precisam se perdoar. E começaram a chorar. Eu falei, olha, e o perdão não é porque vocês são bonzinhos, o perdão não é porque ela tem razão, não é porque você tem razão. O perdão é para dar uma chance de todo mundo recomeçar, inclusive aquela criança que está lá deitada. Gente, é arrepiante. Porque eles entenderam. Muito maravilhoso. Eles entenderam. E eles começaram a se perdoar ali. E eu comecei a ajudar. Choraram. E aí depois foram para a beira da cama da criança. Eu falei, agora é com ela que vocês vão falar. Que ela não tem culpa de nada. Que os adultos erram. Que ela pode viver. E vocês vão falar, se você está magoada conosco, também você pode se perdoar. Nos perdoar, desculpe. Gente, e nessa tônica deles se perdoarem e deles dizerem para aquela criança que ela não precisava ficar doente para unir os dois, ela estava inconsciente. Ela foi recuperando. Uma semana depois ela saiu do coma. 15 dias depois ela saiu do hospital. E depois a gente conversava um pouco, né? Não foram meus pacientes, foi uma intervenção pouca. Mas eles decidiram sim separar, cada um seguiu sua vida, porém, eles tinham dignidade. Dignidade de terem se perdoado, dignidade de terem conseguido recuperar aquela criança. É por isso que eu digo que o perdão, ele é uma decisão e um comportamento. Você decide e se comporta perdoadoramente, ok? E por fim, você reconstrói. Vocês lembram que eu mostrei para você segunda-feira aquela plantinha que foi arrancada, né? E que ela floriu mesmo depois de estar arrancada. Por que ela floriu depois de estar arrancada? Porque tinha seiva lá dentro. Sabe o que é seiva, né? É o sangue da planta, né? Tinha seiva lá dentro, gente. Seiva. Por isso ela floriu. Ela tinha reservatório de vida, mesmo sendo arrancada do chão. O sofrimento faz isso conosco. Nos arranca do chão. Não é verdade? Tira nossas bases. Mas se tem seiva dentro de você, e aí eu vou mostrar onde está a sua seiva. Está no nó lógico, no espiritual. É aqui que está a sua seiva vital. Você pode ter vida nova, porque tem luz dentro de você. Aqui, a instância nológica é a nossa identidade divina. Presta atenção nessa história. Eles ousaram perdoar um ao outro, não se obrigaram a continuar num relacionamento que já tinha tido uma quebra de confiança. Mas eles se perdoaram como seres humanos, como pais daquela criança. E a criança absorveu aquilo, porque eles têm seiva. E olha, gente, isso é digno. Presta atenção na dignidade desse casal.
mesmo com tanta dor, com tanto erro, eles decidiram perdoar. É claro que ali envolvia, né, gente? Vida ou morte da criança. Mas não vamos deixar envolver coisas tão graves pra gente chegar nisso, não, né? Vamos perdoar hoje. Não cicatriza de uma vez, viu? E aí, respondendo a sua pergunta, Érica, como é que a gente sabe que a gente perdoou uma pessoa? Quando a gente vai tendo memória das coisas e não tem mais dor. Mas é devagar, tá? É devagar. Tem hora que demora 1 ano a gente perdoar, tem hora que demora 2, tem hora que demora 13, tem hora que demora 6 meses, tem hora que demora 1 mês. Respinga nos filhos, sim, essa mágoa, né? Entre os pais. Muito sério isso, gente. É muito sério. Mas a gente tem um caminho libertador. Olha, eu perdoo o outro, mesmo que eu não concorde. Eu perdoo, eu abro meu coração para perdoar essa pessoa porque ele é um ser humano. Mas eu não aceito mais ser abusado por essa pessoa. Entende? Eu cicatrizo a ferida. Eu cicatrizo a ferida. E porque eu cicatrizo a ferida, eu fico bem de novo para viver de novo. Religa algo em mim. Mas eu não tenho mais que ficar sendo pisoteado, seja por quem for, não é? Existem muitas relações abusivas. O ser humano precisa aprender muito sobre relação. Nós precisamos. Nós precisamos. Por isso que a gente tá aqui, né? Gente, essas empresas gigantescas que dão cargos altíssimos para certas pessoas, pagam salários impressionantes. Mas é chamado de imbecil pelo chefe maior, de otário, em reunião. Oi? Como é que é? Então, porque eu te pago 50 mil, eu posso te ofender? Eu posso chamar você de otário na frente de não sei quantos negociantes? Não posso, não. Gente, não tem nada que dá o direito da gente machucar o outro. Nada. Não é o tanto que a gente paga pro outro, não é o tanto que a gente deu amor pro outro, não é o tanto que nada justifica as machucadoras. Por isso que nós temos que fazer um caminho. Machucou? Vamos voltar atrás. Porque vai brotar aí, ó, um novo coração. Um novo coração, né? Gente, é bem interessante, né? Essa pessoa, então, que foi meu noivo, um dia ele perguntou assim pra mim, claro, depois de muitos anos, a gente já conversando, ele perguntou assim pra mim, Raquel, o que você mais aprendeu convivendo comigo? Eu falei assim, eu aprendi que as coisas não têm limites, elas sempre podem ser melhores. Porque a gente chegou num ponto onde podia ter dado muito ruim, como diz hoje, né, as pessoas. Mas a busca de coisas melhores nos levou para a resolução. Eu aprendi que o limite não tem a última palavra. O que tem a última palavra é o amor, e o amor é também perdoar. Queridos, queridas, muito bom estar com vocês, né? Vamos caminhar aí nesse caminho de auto-perdão. Me perdoo, me acolho, me amo, mas eu perdoo o outro também. E quem é esse outro? Quem vier na sua cabeça, tá? Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a revolta, como que ela reverbera e impede tantas coisas. E vou falar sobre os aspectos fisiológicos da falta de perdão. Marta, boa noite, galera. Eu tenho 17 segundos para dizer até amanhã, gente. Beijos. Amanhã a gente se vê, 20 horas, tá? Deixar o Instagram me cortar.